Bom dia, meu nome é André Luiz. Hoje eu vou fazer uma apresentação sobre como utilizar os recursos de segurança que foram adicionados ao MHub CDDL. Essa vai ser uma apresentação bem prática, então a gente vai fazer uma aplicação bem simples que utiliza tanto o CDDL Desktop quanto o MHub CDDL e todos os seus recursos de segurança. Então, o foco dessa apresentação não é aprender a programar com o MHub CDDL, e sim utilizar os recursos de segurança. Eu vou deixar na descrição do vídeo o canal do Luiz Carlos, que lá tem uma série de vídeos sobre o CDDL. Então lá ele explica o que é o CDDL e ele ensina a programar também utilizando o CDDL. Então é um vídeo bem interessante da gente ter esse conhecimento prévio. O outro vídeo que eu vou deixar na descrição foi uma apresentação que eu fiz para o congresso RCMAP, onde eu apresento a teoria em relação a esses recursos de segurança. Então eu falo quais são os recursos de segurança, o que foi feito, como foi feito, e tem uma avaliação de desempenho em relação a essa segurança. Então é um vídeo bem rápido, de 15 minutos, também é interessante a gente dar uma olhada nele antes de partir para esse vídeo. A apresentação ela vai ser dividida em 3 partes. Na primeira parte a gente vai trazer um exemplo de uma aplicação real que a gente tem lá no laboratório, no LSTI, e vai utilizar esse exemplo para a gente ter uma visão geral de como é que vai funcionar a segurança no MHub CDDL. Na segunda parte da apresentação, a gente vai aprender um pouco sobre autoridades certificadoras e como criar um certificado digital e utilizar esse certificado digital como autoridade certificadora. Por fim, a gente vai fazer uma pequena aplicação que vai utilizar uma instância do CDDL Desktop, e a gente vai preparar essa instância para poder receber dados de uma instância móvel, e a gente vai, através de uma instância móvel do MHub CDDL, enviar dados para essa nossa instância do CDDL Desktop. Tudo isso utilizando os recursos de segurança que a gente já vai ter conhecido. Essa ilustração ela traz a ideia de uma aplicação que a gente tem lá no laboratório, no LSDI, que faz a gestão de presença e encontros de pessoas em ambientes internos. Essa aplicação ela é capaz de determinar quanto tempo cada pessoa passa no laboratório, por exemplo, e se ela se encontrou com outras pessoas durante algum intervalo de tempo. Eu não vou entrar em detalhes sobre o funcionamento dessa aplicação, mas o que é importante para a gente é a ideia de funcionamento dela. Então a gente tem aqui no nosso servidor uma instância do CDDL Desktop rodando, que vai estar preparada para receber a localização dos usuários, e aqui do outro lado a gente tem os usuários enviando sua localização através do MHub CDDL para a nossa instância do CDDL Desktop. A nossa segurança é baseada no canal seguro de comunicação, mecanismos de autenticação e de controle de acesso. O canal seguro de comunicação e a autenticação ela é feita através do TLS. Então, o TLS, para ele fazer isso, ele precisa de duas coisas. Um certificado digital para o cliente, que é aquele certificado que vai identificar a instância que está portando esse certificado. E a gente vai precisar também de um certificado de uma autoridade certificadora, que é uma forma da gente estabelecer confiança com outros clientes. Então, cada certificado aqui, ele tem que ser assinado por alguma autoridade certificadora. Então, a gente vê que cada uma das instâncias, seja ela CDDL Desktop ou as instâncias móveis aqui do MHub CDDL, a gente vai precisar de um certificado digital assinado para representar o usuário. Então, aqui a gente tem, por exemplo, cliente 1, eu botei entre parênteses A para representar que ele está assinado pela autoridade certificadora A, e a instância do CDDL também vai precisar de um certificado digital de uma autoridade certificadora, que é um certificado digital que ele vai estabelecer a confiança. E necessariamente tem que ser o mesmo certificado que assine o certificado que ele definiu, que ele importou como o certificado de usuário dele. Da mesma forma, a gente tem aqui no CDDL, no MHub CDDL, nas instâncias móveis, a gente precisa de um certificado para identificar aquela instância. Então a gente tem o cliente 2, que está assinado pela autoridade certificadora A, e ele também tem que importar o certificado da autoridade certificadora que ele confia, que no caso aqui também é a autoridade certificadora A. Então, essa importação ela é disponibilizada através do nosso serviço de segurança. Lá a gente tem os métodos que a gente vai importar esses certificados para que eles possam ser levados até o TLS e aí para que a gente possa estabelecer a conexão segura utilizando o TLS. Então, a gente tem duas instâncias aqui que, por exemplo, quando elas tentam se conectar utilizando o novo método adicionado, Secure Connect, cada uma das instâncias vai oferecer seu certificado digital para outra. Isso tudo vai acontecer através do TLS.
Então, essa instância aqui, 2, cliente 2, ele vai oferecer o certificado para o cliente 3 aqui, e o cliente 3, da mesma forma, vai oferecer o certificado para o cliente 2. Onde em cada um dos lados é feita a seguinte verificação. O TLS ele vai verificar se o certificado apresentado pelo outro lado, se ele está assinado pela mesma autoridade que eu aqui na minha instância confio. Se esse certificado estiver assinado pela mesma autoridade que eu confio, a conexão ela vai ser estabelecida. Então, todas essas instâncias aqui que têm certificados digitais assinados pela autoridade certificadora A e confiam na autoridade certificadora A, eles vão conseguir estabelecer conexão sem nenhum problema. Caso apareça um cliente 4 aqui, um terceiro cliente, que a gente chamou de cliente 4, que ele possui um certificado digital assinado pela autoridade certificadora B, e ele confia na autoridade certificadora B, e se ele tentar se conectar com qualquer uma das instâncias do CDDL, ele não vai conseguir, porque o TLS vai rejeitar essa conexão na mesma hora, justamente porque não há essa confiança no certificado que ele apresentou. Então, a gente já barra esse tipo de conexão aqui, ele não vai nem acontecer, e dessa forma a gente consegue garantir mecanismos de autenticação. E uma vez que a gente consegue se conectar, o TLS ele vai garantir para a gente que toda mensagem transmitida ela vai ser criptografada. Então ela vai de maneira criptografada. Então caso alguém capture esse pacote, ele não vai conseguir identificar essa mensagem. Então realmente só os dois lados aqui da comunicação vão conseguir pegar essa informação. Por último, a gente tem um arquivo aqui que cada instância também tem. Esse arquivo também é gerenciado pelo nosso serviço de segurança que foi adicionado no CDDL, que é um arquivo de texto chamado ACL, Access Control List, ou seja, uma lista de controle de acesso, que essa lista ela vai determinar quais são os outros clientes que podem acessar determinados tópicos na minha instância do CDDL. Então, uma vez que, por exemplo, essa instância 3 aqui consegue se conectar comigo, ou seja, já tem certificados digitais válidos, ela não vai conseguir ler nem publicar nenhuma espécie de dados sem que eu tenha adicionado a permissão explícita na minha lista de controle de acesso. Então a gente tem a forma também de controlar o acesso a esses dados. Essa autoridade certificadora, ela é um certificado digital que qualquer pessoa pode ter ela, ou seja, não tem problema nenhum todos os clientes terem ela, mas o que é importante é o certificado do usuário assinado por essa autoridade certificadora. Essa assinatura ela só pode ser feita pela pessoa que mantém essa autoridade certificadora, ou seja, quem possui a chave privada dessa autoridade certificadora. Então, nesse conjunto aqui dessa aplicação, onde a gente tem vários usuários que têm certificados digitais assinados, a gente precisa introduzir a ideia de um administrador, ou seja, a pessoa que vai manter esse certificado digital da autoridade certificadora. Essa pessoa, esse administrador, ele pode distribuir cópias do certificado para todo mundo, mas ele tem que manter seguro a chave privada desse certificado, que é justamente através dessa chave privada que ele consegue assinar os certificados do cliente. Então, o administrador dessa aplicação aqui, desse conjunto dessa aplicação, ele que vai decidir que cliente vai poder utilizar ou não através da assinatura do certificado desse cliente. Ou seja, se ele assinar o certificado é porque o cliente pode utilizar, e se o cliente apresentar um certificado assinado, ele vai conseguir se conectar com toda a nossa aplicação, o conjunto da nossa aplicação. Então, esse processo de assinatura do certificado, ele se inicia no MHub CDDL. Então, no CDDL a gente vai ter um método que se chama GenerateCSR, onde a gente vai gerar uma requisição de certificado digital. Então, aqui em cima a gente tem uma ilustração desse processo. As nossas instâncias, seja ela desktop ou seja ela o MHub CDDL, a gente vai ter a capacidade de gerar uma requisição de certificado através dela. Essa requisição de certificado ela é como se fosse um certificado digital que não vai estar assinado por ninguém, ou seja, uma requisição de certificado. E aí essa requisição, a gente consegue acessar ela no nosso dispositivo, ou seja, ela é baixada no nosso dispositivo. No caso das instâncias móveis, ela é baixada no diretório downloads. E no caso do CDDL Desktop, ela vai no diretório raiz que está rodando a instância. Então, uma vez que a gente tem a nossa requisição de certificado, a gente leva ela para o administrador da aplicação. O administrador, ele é a pessoa que vai manter, ele vai criar o certificado digital da autoridade certificadora, e ele vai manter a chave privada da autoridade certificadora. Então, ele que vai decidir quem são os clientes que vão ter esses certificados assinados. Uma vez que ele assina a requisição utilizando a chave privada, ele gera o certificado digital assinado do cliente. Então,
essa instância aqui do CDDL Desktop, ela teve que gerar uma requisição, teve que entregar essa requisição para o administrador retorna o certificado digital assinado e devolve para que o CDDL possa importar de volta tanto o certificado já assinado quanto o certificado da autoridade certificadora que assinou esse certificado. Então, esse processo ele só precisa ser feito uma vez, e uma vez que a gente faz ele, a gente só precisa simplesmente chamar o método Secure Connect, que vai automaticamente acessar os certificados digitais e disponibilizar esses certificados para que o TLS possa fazer o seu trabalho. Então, a gente tem essa ideia do administrador. A gente não tem hoje uma forma de fazer isso aqui automaticamente, então a gente não tem esse processo automatizado, mas na próxima parte do vídeo eu vou mostrar como a gente pode fazer isso aqui de maneira manual, ou seja, a gente vai aprender através de linha de comando a criar um certificado digital de uma autoridade certificadora e como que a gente pode assinar certificados digitais. Então eu vou ensinar como é que a gente pode fazer o papel desse administrador e como que a gente faz e é a forma que a gente faz isso nessa nossa aplicação de gestão de presença de pessoas. Agora a gente vai começar a parte 2 do vídeo, onde a gente vai aprender a fazer esse processo aqui de assinatura do certificado do cliente. Só lembrando que esse processo de geração de requisição do certificado, ele começa no CDDL. Então, o próprio CDDL vai gerar para a gente essa requisição de certificado. Mas, agora, nesse exemplo que a gente vai fazer, a gente vai gerar essa requisição aqui manualmente, só para a gente aprender como que a gente assina o certificado digital. Aqui no GitHub, quando eu estava pesquisando sobre certificados digitais, eu achei um GIST do Lourenço Fontana, que vai trazer alguns trechos de código aqui que a gente pode utilizar para poder criar uma autoridade certificadora customizada. Então a gente pode criar uma autoridade certificadora para nosso conjunto de aplicação, por exemplo. Então a gente vai usar a biblioteca OpenSSL. O primeiro comando que a gente vai utilizar, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai precisar gerar uma chave privada para o nosso certificado de autoridade certificadora. Então esse arquivo a gente precisa manter ele seguro. Então a gente vai usar a biblioteca OpenSSL. Eu não sei se ela já é padrão no Ubuntu, mas a gente vai utilizar ela. Então, OpenSSL, genRSA, ou seja, a gente vai gerar uma chave privada RSA, menos desse 3, ele vai indicar que essa chave ela vai ser armazenada criptografada, então ele vai fazer uma criptografia em cima dessa chave na hora de armazenar ela, e o out representa o arquivo que a gente vai armazenar a chave. E 4096 é o número de bits dessa chave, ou seja, o comprimento dela. Aqui a gente tem a documentação do OpenSSL. Se a gente quiser entender melhor como funciona, a gente pode vir aqui e dar uma olhada com mais calma. Então a gente vai executar esse primeiro comando aqui e ver o que acontece. Só vou abrir o terminal. Certo, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai gerar uma chave privada. Aqui eu vou gerar duas chaves privadas. Uma eu não vou botar ela criptografada, então eu vou simplesmente gerar ela. Então foi gerada, a gente vê que já aparece o arquivo aqui. E a segunda eu vou fazer ela, criptografar ela. Então a gente vê que ele já pede uma senha, ou seja, é uma forma da gente proteger o nosso arquivo. Então vou colocar uma senha qualquer, repetir a senha qualquer. E tem um comando que a gente pode utilizar para abrir essa chave, ou seja, OpenSSL private key -in, ou seja, a gente vai acessar o conteúdo desse rootca.key. Então, acessando o conteúdo, a gente vê aqui algumas coisas em relação à nossa chave privada, expoentes, expoente privado, expoente público, o módulo e a chave aqui. Então, a gente vê que a gente tem o nosso arquivo aqui. E se a gente tentar rodar esse comando aqui no 2, ou seja, naquela chave que tem a criptografia, a gente vê que ele pede a senha. Então a gente não vai conseguir ler isso aqui e nem fazer nada com essa chave, a não ser que a gente tenha a senha que a gente utilizou para criptografar ela. Então é uma forma mais da gente proteger a nossa chave privada. Então eu vou só apagar aqui essas chaves, vamos fazer do zero o processo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é gerar a nossa chave privada. Então está aqui nosso comando. Vou chamar de rootca.key. Gerei a chave privada. Falta só botar a senha.
Então aqui nossa chave privada foi gerada. Agora que a gente tem a nossa chave privada da nossa autoridade certificadora, a gente pode passar para o próximo passo, que é criar um certificado autoassinado. Então a gente vai usar o OpenSSL REC. Esse REC, ele vai indicar que a gente, se eu ver aqui na documentação, ele vai identificar que é um comando para gerar requisição de certificado e certificados. Então, a gente vai usar o REC. O menos x509, ele vai indicar para a gente que essa opção ela vai trazer um output de um certificado autoassinado ao invés de uma requisição de certificado. Esse método é tipicamente usado para gerar e testar certificados ou criar uma autoridade certificadora autoassinada, que é o que a gente está fazendo. Então, depois quem quiser pode vir aqui na documentação e dar uma olhada melhor nesses métodos, mas o importante é que a gente vai utilizar o REC-x509 para poder gerar a nossa autoridade certificadora, gerar o certificado da nossa autoridade certificadora, e esse certificado ele vai vir autoassinado. E aí a gente tem o parâmetro aqui "-key", que a gente vai passar qual é a chave privada que a gente vai utilizar para fazer esse processo, que é a nossa que a gente gerou. A gente vai indicar que esse certificado ele vai ter uma validade de 1024 dias, e o arquivo de saída vai ser rootca.crt. Então eu vou executar esse comando. Executando ele, ele vai pedir a senha da nossa chave privada, que eu, como foi eu criei, eu tenho aqui a senha. Então, veja que essa aqui é uma operação exclusiva do administrador naquele nosso cenário da aplicação, porque só ele que tem acesso a essa chave privada. Então, aqui esse comando ele vai pedir para a gente as informações do nosso certificado digital, ou seja, o país, eu vou colocar BR, estado MA, localização SLZ, organização UFMA, a unidade organizacional, vou colocar LSDI, o common name, que vai ser a nossa identidade, então eu vou colocar aqui cliente A, e o e-mail, vou colocar clientea@lsdi.ufma.br. Não existe esse e-mail, mas eu vou colocar aqui. Então, a gente vê que gerou nosso arquivo aqui .crt, que é o nosso .certificate. Se eu abrir ele, ó, a gente tem um certificado digital do cliente A, assinado pela cliente A. Então, eu acabei errando o nome aqui do certificado, não era para botar cliente A, então eu vou apagar aqui e fazer de novo. Mas era só o nome mesmo. Então, BR, MA, SLZ, UFMA, LSDI. Eu ia colocar autoridade certificadora do LSDI. Então, esse era a identidade que eu queria colocar. Eu acabei colocando cliente A. Então, eu vou colocar um e-mail qualquer aqui, lsdi.ufma.br. Então, aqui a gente tem o nosso certificado digital. Então, a gente vê que a identidade dele é a autoridade certificadora do LSDI e ele é verificado por autoridade certificadora do LSDI. Então, ele é um certificado autoassinado, ele verifica a si mesmo. Então, tanto o subject dele, subject name, que é a identidade dele, quanto o issuer dele, que é quem emitiu esse certificado, então é a mesma autoridade, certificado auto-emitido. Então, esse certificado aqui, esse arquivo aqui, ele pode ser disponibilizado para todo mundo, porque só o que ele contém é a chave pública do nosso certificado. Então a chave pública, ela é pública, qualquer um pode ter. Então não tem problema nenhum a gente disponibilizar esse arquivo aqui para quem quer que seja, mas a nossa chave privada tem que ser armazenada com segurança. Certo, então vamos continuar aqui o processo. Uma vez que a gente fez isso, a gente vai criar uma requisição de certificado. Então, é isso que a gente vai fazer. Esse processo de criar requisição de certificado, como eu falei, ele é feito pelo Security Service, ou seja, pelo serviço de segurança do mHub CDDL. Aqui a gente vai fazer manualmente, só para a gente ter uma ideia de como faz manualmente, e porque o nosso objetivo aqui é apenas assinar o certificado. A gente vai gerar essa requisição utilizando o CDDL na próxima parte do vídeo. Então, a gente vai usar o REC, né, que está indicando que a gente quer fazer uma requisição de certificado ou certificado.
como a gente não botou o menos x509, ele vai encarar como uma requisição. Então eu vou chamar aqui de cliente A, agora sim é cliente A, cliente A.csr, e a gente vai passar a chave privada, só que no caso eu esqueci de gerar a chave privada para o cliente. Então o cliente ele também precisa de uma chave privada. Como a gente vai gerar o certificado do cliente, ele também precisa de uma chave privada. E em relação ao CDDL, a chave privada ela vai ser gerada automaticamente quando a gente chamar o método para gerar a requisição de certificado. Então, quando a gente gerar a requisição de certificado, ele vai chamar, automaticamente ele vai gerar essa chave privada e vai gerar a requisição. Ele vai fazer justamente esse processo aqui que a gente está fazendo manualmente. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou usar aquele mesmo comando que a gente usou no início, OpenCSL genRSA, para gerar uma chave privada RSA que eu vou chamar de cliente.a.key. Então eu gerei aqui, eu não botei a criptografia, então ele não pediu senha. Então está aqui a nossa chave privada do cliente A, nossa chave privada. O que a gente vai fazer agora é gerar a requisição de certificado. Então, gerando a requisição de certificado, a gente tem que informar quem é a chave que a gente vai utilizar, que é justamente cliente.a.key. O arquivo de saída eu vou chamar cliente.a.csr, que é Certificate Signing Request. Então, é uma requisição de certificado. Ele vai pedir as mesmas informações do certificado, então, country BR, estado MA, localização SLZ, organização UFMA, a unidade organizacional LSDI, o nome eu vou chamar de cliente A, a identidade dele, o e-mail clientea@lsdi.ufma.br. Ele está pedindo aqui uma senha, um desafio para aumentar a segurança, eu não preciso colocar, é opcional. Então, a gente vê aqui que gerou o nosso CSR, que é um Certificate Signing Request. Então, abrindo ele, a gente vê que ele é um Certificate Request, ele não é um certificado, diferente aqui da nossa CA, que ele tem uma identidade e é verificado por alguém. Então, o nosso CSR, ele vai trazer nossos detalhes aqui do subject name, só que ele é só uma requisição de certificado, ou seja, ele não é, a gente não consegue usar ele para poder, por exemplo, se conectar, oferecer ele como nosso certificado. A gente não consegue fazer isso porque ele não é verificado por ninguém. Então, o que a gente precisa fazer agora é assinar esse certificado usando a nossa autoridade certificadora. E é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai usar o OpenSSL X509, é diferente desse menos X509 aqui, que é um parâmetro do comando REC. Então o X509 é um comando direto aqui do OpenSSL. Então se a gente vir na documentação, a gente tem aqui o X509. Então ele é uma ferramenta para exibir certificados e é uma utilidade na hora de assinar. Então é um comando que a gente usa para assinar certificados. Então é isso que a gente vai fazer. Aqui, eu acabei perdendo o comando, mas é esse aqui. Só vou dar um clear para melhorar. Então, o OpenSSL X509, que é aquele utilitário para poder assinar os certificados. O REC aqui, posso até verificar o que é esse REC, mas provavelmente ele está informando qual é a requisição que a gente vai entrar. Então, bora ver o que faz esse REC. Acabei não achando. Ó, informe der/pen, ou seja, a gente vai esperar um X509. Não é esse aqui. Aqui. Acabou, não era aquele lá. Então, por padrão, um certificado é esperado no input. Com essa opção, o certificado, uma requisição de certificado é esperada no lugar disso. Então, isso que vai acontecer. Então a gente vai passar uma requisição de certificado como entrada para gerar nosso certificado assinado. Então eu vou chamar, eu tenho que passar a requisição, né, de certificado, que é justamente nosso cliente A.csr. É assim que a gente escreveu.
cliente A.csr, é isso mesmo. CSR. A gente tem que passar quem é o certificado da autoridade certificadora, rootca.crt. A gente tem que passar a chave privada da autoridade certificadora. Então a gente vê que esse é um comando que só pode fazer quem possui o controle dessa chave privada, no caso o administrador. O arquivo de saída é, a gente escolhe aqui o nome, eu vou chamar de cliente A.crt e a gente passa uma validade. Então ele não achou o CSR. É porque eu chamei de cliente. Então só vou mudar o nome dele aqui para client A. Executando de novo. Agora vai. Ele pede o password da chave privada da autoridade certificadora. Então eu informo o password e a gente vê que ele gerou aqui, ó, nosso cliente A.crt. Ou seja, a identidade cliente A verificada pela autoridade certificadora do LSTI. Ao contrário do CSR, que é simplesmente uma requisição. Aqui não, aqui a gente tem uma identidade verificada pela autoridade certificadora do LSTI. Então, naquele nosso cenário, a gente precisaria de duas coisas. Cada instância do CDDL vai ter que ter o certificado da autoridade certificadora e vai ter que ter o seu próprio certificado digital. Então, um terceiro cliente que tentar se conectar na minha instância, ele só vai conseguir se ele apresentar um certificado que seja assinado pela mesma autoridade certificadora que assinou o meu certificado, ou seja, a autoridade que eu confio. Da mesma forma, lá do outro lado, eu tenho que apresentar um certificado que seja assinado pela autoridade que ele também confia. Então, com essa ideia do administrador, a gente consegue fazer um conjunto da nossa aplicação, todo mundo se conectar de forma segura, porque só o administrador que vai assinar esses certificados. Então, esse aqui é o processo que tem que ser feito pelo administrador, a gente conseguiu aprender isso. Então, agora na próxima parte do vídeo, a gente vai passar mesmo para o código. Então, a gente vai fazer uma aplicação tanto no CDDL desktop quanto no CDDL móvel, no MHub CDDL, onde a gente vai configurar esses certificados digitais, ou seja, a gente vai gerar essa requisição de certificado através dos métodos lá do serviço de segurança do CDDL. A gente vai trazer esse certificado, essa requisição para cá, a gente vai assinar, vai devolver para as instâncias e vai fazer uma aplicação. A gente vai mandar dados de maneira segura.
Agora a gente vai fazer a parte móvel do nosso CDL. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar o nosso certificado. Então, da mesma forma, a gente vai fazer aquele processo. Então, a gente vai instanciar o Security Service. Então, a gente tem aqui Security Service é igual a... Aqui muda um pouco a forma de a gente instanciar o Security Service. Então, a gente instancia através dessa classe static key CDL, Get Security Service Instance. E a gente vai passar o contexto da aplicação. A gente pode passar o desse. Esse contexto da aplicação ele vai ser análogo ao password, ou seja, a gente vai usar o contexto da aplicação para acessar o armazenamento interno do dispositivo Android, ou seja, a gente vai ter um diretório que só a minha aplicação pode acessar. Então, lá nessa aplicação, a gente vai ter seguro os nossos elementos de segurança. Aqui, eu prefiro passar com Get Application Context, que no fundo é a mesma coisa. Outra coisa, esse projeto aqui, da mesma forma, eu vou deixar na descrição para você baixar o template já, então já tudo configurado, só para a gente utilizar. Só é importante a gente ver que no CDL desktop não tem muito problema, mas no CDL, aqui na versão do Android, ele deixou de suportar as versões mais antigas. Então a versão mínima que suporta está aqui na 27 e a RAID 29, ou seja, o Android 8.0 para baixo ele não vai funcionar. Isso porque a gente teve que trocar o microbroker. O microbroker é o broker Mocket, só que o Mocket, na versão que ele estava no CDL, ele não tinha suporte para controle de acesso. E a versão mais atualizada do Mocket dava suporte para o controle de acesso, porém ela subia a versão mínima suportada para o Android. Então a gente utilizou essa nova versão do Mocket mais atual, que tem suporte para controle de acesso, que foi o controle de acesso que a gente usou no CDL, só que houve esse problema das versões. Então é preciso a gente se atentar a esse problema. Então, esse template aqui ele vai ficar baixado, ele vai ficar na descrição do vídeo para que você possa só importar ele e fazer o seu projeto. Aqui a gente tem o XML, a gente pode gerar no GitHub, mas basicamente a nossa interface gráfica vai ser um botão que vai servir para a gente enviar a mensagem, e a gente tem um text view, que não dá para ver aqui, por algum motivo não está aparecendo, mas tem o text view, logo abaixo do botão tem um espaço para a gente colocar um texto. A gente vai colocar se a conexão foi sucesso ou não. Então o primeiro passo é configurar o certificado, só a gente vai fazer com o mesmo esquema. Antes disso, eu vou executar a aplicação, porque como eu não vou mostrar aqui o emulador, eu não vou conseguir ter a interface bonitinha. Então a gente tem um método que é setPermissions. Esse método aqui, ó, ele vai requisitar para o usuário manualmente para ele liberar as permissões. Então o CDL ele vai precisar de algumas permissões. Ainda mais nos números mais recentes tem esse probleminha. Então a gente vai ter que requisitar as permissões manualmente. Ou seja, quando esse método aqui executar, vai aparecer uma janelinha na tela do usuário. Você deseja conceder permissão para acesso a armazenamento externo, localização. Então ele vai pedir essas permissões. Então isso é algo que a gente precisa no CDL. Então é sempre bom, é porque aqui o CDL vai ser executado de uma vez só. Então esse método aqui vai ser executado logo no início. Ele pode ser executado antes da gente de fato clicar na autorização da permissão da caixinha. E aí isso pode fazer com que o método não seja executado. Então eu vou compilar aqui e vou executar só uma vez só para conceder as permissões já para a aplicação, e as próximas vezes a gente já vai direto executando os métodos. Então eu executei. Então a gente vê que eu tenho como mostrar um emulador, mas a gente tem um botãozinho aqui, a nossa interface é um simples botão com o botão enviar. Essa é a nossa interface. E aí eu já concedi as permissões, então tá tudo certo para a gente começar a implementar nossos métodos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é instanciar o Security Service, travadinha. Security Service.generate CSR, ou seja, a gente vai fazer aqui o mesmo procedimento no dispositivo móvel, gerar nosso certificado, nossa requisição de certificado.
Então vamos lá, o common name eu vou chamar de mobile, unidade organizacional LSDI, organização FMA, localização SLZ, estado MA, country BR. E aí a gente vai executar isso aqui. Então vamos executar. Novamente não tem uma interface para chamar esses métodos, para deixar ele pronto, na tela um botão, porque eu não tenho um lado para mostrar na tela, então foi muito ruim. Então de novo eu vou executando várias vezes, um método de cada vez, mas o ideal seria ter uma interface que a gente pudesse já na aplicação executar o método, logo depois importar direto, mas a gente não tem como fazer isso aqui. Então vamos ver aqui o log. CSR Exported to Downloads. Então, se a gente acessar a parte de downloads do nosso dispositivo, a gente vai ver. Só autorizar aqui no dispositivo. Autorizei aqui no dispositivo. Aqui o celular, acessando o celular. Pasta downloads. A gente vai ver que já tem algumas coisas aqui de um teste antigo. Vou deletar. A gente tem o nosso request aqui, mobile. Então, vamos primeiro verificar a data que isso aqui foi feito. X de setembro, terça-feira foi hoje. Então, é o CSR que acabou de gerar. Então, vou pegar ele, colocar aqui. Já tem um aqui chamado client.crt, CSR, que é justamente o nosso broker, né? Então, eu vou renomear aqui para broker. Vou renomear para broker CRT, pronto. Eu vou colar aqui nosso client.csr, vou assinar ele mesmo procedimento. Client CSR. Client CRT, o password da chave privada, o password da autoridade certificadora. Client mobile, verificar pela autoridade certificadora do LSDI. Então a gente vai pegar esse certificado do cliente, pegar o certificado da autoridade certificadora, jogar no mesmo lugar aqui dentro do dispositivo, na parte da luz, a gente volta para importar. Então é um procedimento bem simples, é um pouco chato, mas ele precisa ser feito só uma vez. Então uma vez que a gente faz isso, a gente vai dar um set certificate. Certificate, primeira coisa, putsa.crt, secret.set certificate, client.crt. Aí a gente executa. Executando. Vou pesquisar aqui para ACL para ver se o log mostra alguma coisa. CA-cert adicionado com sucesso, client-cert adicionado com sucesso. A gente configurou o nosso certificado. Agora o que a gente tem que fazer é justamente o controle de acesso. Então vamos fazer o mesmo procedimento. Scripts.grande permission by cd topic. Aqui a interface é um pouco diferente, mas vou priorizar isso. Hoje mesmo acho que eu padronizo isso. Então provavelmente quando vocês forem acessar a interface do CDL desktop e do CDL do MRCDL vai estar igual. Aqui o read está interno ao método. Então antes era só grant permission by CDL topic. E aqui no parâmetro informar se era de leitura escrita. Agora não, eu tenho dois métodos. Um para garantir a permissão de leitura e outro de escrita. No cliente vai se chamar mobile, a permissão, mesma coisa, secret service ao topics. Vou adicionar aqui para todos os tópicos de leitura. E vou adicionar todos os tópicos para mim mesmo de escrita. Então eu vou me autorizar em minha própria instância do CDL. Eu não preciso autorizar mais ninguém, porque o broker, o CDL desktop não vai conectar comigo, eu vou conectar com ele. Não preciso autorizar mais ninguém, então eu só vou executar esse método. A gente vê aqui que o log já acusa que foi um sucesso, mas só para garantir a gente vem aqui no acesso dos arquivos do dispositivo,
a gente consegue acessar aqui a nossa aplicação, só ela aqui, CDL Project, Files, ACL. Aqui ó, Mobile Auto Switch, Mobile Auto File. Então ele adicionou internamente aqui no nosso dispositivo e está mantendo esse arquivo. Então aqui a gente está pronto para poder de fato implementar o código para enviar esses dados. Eu já deixei o código aqui comentado porque o vídeo estava ficando um pouco grande. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser configurar a nossa conexão local. Então vamos dar uma olhada nesse método. Esse método ele começa startando o Secure Microbroker e vai criar uma conexão. Ele vai setar o client ID do nosso client ID mobile. Eu vou adicionar um host para a conexão local. Eu vou adicionar um connection listener para a conexão local e vou me conectar à conexão local. Antes disso, vamos só dar uma olhada no site views. Aqui nesse método site views, a gente acessou o botão lá da interface. A gente atribuiu, quer dizer, a gente conectou, né, o botão da interface à minha variável SendButton. E a gente conectou o nosso text view lá da interface a nossa variável text view. Então, adicionei a conexão local. Esse connection listener, ou seja, o connection listener, ele vai ser um listener que vai ser chamado as várias etapas da conexão. Então tem vários métodos. Tem on connection established, ou seja, quando a conexão for estabelecida, ou quando a conexão falhar, ou quando a conexão for perdida. Então quando for desconectado normalmente. Ou seja, sempre que acontecer qualquer um dos eventos da conexão, ele vai escrever no text view o que aconteceu. Se a conexão foi estabelecida, se falhou, se a conexão caiu, ou se a conexão, ou se a desconexão ocorreu normalmente, ou seja, de maneira orgânica. Então vamos voltar lá para cima. Essa é a nossa conexão local. Então a gente vai conectar no nosso próprio microbroker. A segunda coisa que a gente vai fazer é instanciar uma conexão remota. A gente vai se conectar já com o nosso broker, com o nosso versão do CDL desktop. Na conexão remota a gente vai instanciar a conexão remota, vai setar o nosso client ID mobile e vai setar o host, ou seja, esse aqui é o IP da minha máquina. Vamos só confirmar se é mesmo. E config. Aqui o 9268.15.115. Nosso IP está certo, ou seja, vou conectar com a instância do CDL desktop. Vou passar o list, eu não vou passar o list não, porque senão ele vai sobrescrever naquela mesma caixinha. E aí eu vou chamar o Secure Connect. Eu vou conectar de maneira segura já no nosso broker. Primeiro eu conecto de maneira segura no broker, o broker está instalado de maneira segura. Depois eu vou conectar o CDL desktop de maneira segura. Depois disso vou iniciar o CDL da minha instância local. Então o CDL, eu vou chamar o CDL get instance, vou passar a conexão, vou passar o contexto, vou dar o start service. Então iniciei o CDL. O CDL vai estar funcionando. Após isso, eu vou me subscrever no meu próprio broker, ou seja, vou passar a conexão local, vou subscrever de acordo com o service name, sensor XYZ, e vou passar o listener. Ou seja, eu vou simular que existe algum sensor publicando dado na minha instância, e quando eu receber esse dado na minha instância, eu vou publicar na instância móvel. Então é isso que eu estou fazendo. Eu mesmo vou publicar um dado na minha instância. Quando eu receber esse dado através do meu subscriber, eu vou publicar a mensagem remota. Então o meu listener, ou seja, o message arrived, eu vou, caso a mensagem, vou ter uma condicional, então, caso o service name de mensagem seja sensor XYZ, eu vou publicar essa mensagem na conexão remota. Então lá na conexão remota, ou seja, eu vou criar um publisher, vou adicionar a conexão remota, vou criar uma mensagem, vou passar o service name de mensagem, vou passar o valor, service BTR valor, vou botar 34, e vou publicar essa mensagem. E por fim, eu vou adicionar um click listener no botão e vou passar essa variável click listener, que vai ser na verdade o ato do clique no botão, ou seja, quando eu clicar no botão e enviar a mensagem, eu vou publicar uma mensagem localmente. Então eu vou publicar
vou instanciar um publisher, vou adicionar a conexão local, vou criar uma mensagem, vou setar o service name da mensagem, vou setar o valor da mensagem, que o valor botar 34 também, e vou publicar localmente na minha instância do microbroker essa mensagem. Ou seja, toda vez que eu apertar o botão, eu vou publicar esse valor 34 sobre o service name licença XYZ na minha própria instância e eu mesmo estou subscrito para receber a mensagem que eu publiquei. Quando eu receber essa mensagem, vou publicar essa mensagem na instância remota. Então, esse é o código e a gente vai ver agora se está tudo funcionando. Então, eu vou executar. Executando aqui, está instalando. Então, deu um problema aqui porque na verdade o meu broker não está rodando, né? Então ele está tentando se conectar. Aqui, ó. A gente vê que o microbroker conectou. Então ele startou o microbroker aqui no porta 883 e conseguiu se conectar. O tempo de conexão com o broker tem 158 milissegundos. E essa conexão aqui, ela começa a falhar. É justamente a conexão remota aqui, ó, do IP 192.68.15.15, porque o meu broker não está rodando. Então o que ele faz é, ele vai tentar se reconectar indefinidamente, vai tentar se reconectar. Então eu vou rodar aqui o CDD Desktop, assim que o broker estiver rodando, ele vai conseguir se conectar. Então vamos ver. Então, se conectou já, ó. A gente conseguiu conectar. Quer dizer, vamos ver aqui do outro lado, né? Ó, conseguiu conectar, ó. Tempo de conexão 2.925 milissegundos. Então o tempo é um pouco maior porque a gente não está mais tratando de conexão local. Então criou um errinho, mas é algo do MHub normal. Então eu vou apertar o botão e enviar mensagem. Vou apertar o botão e a gente vê o que vai acontecer. Apertei. E ele não está publicando, aconteceu algum errinho. Ah, sim. Deixa eu só verificar uma coisa. E tá tudo certo, na verdade. É porque minha tela estava apagada e isso acabou dando um bugzinho aqui. Mas eu vou aqui de novo, instalar de novo. Pode não mudou nada. Então ele conectou, eu vou apertar. Tá terminando aqui de. Eu vou apertar o botão enviar. Então apertei o botão enviar, ó. A gente viu que ele publicou a mensagem. E mesmo recebi a mensagem aqui. E assim que eu recebi a mensagem, eu publiquei lá no broker. Então vamos lá no broker. Chegou aqui, ó, sessão XYZ 34. Vou apertar o botão de novo aqui no celular. 34. Então, a gente conseguiu sucesso enviar mensagens de uma instância para outra, tudo de maneira segura. Então, esse dado está lindo, criptografado. Eu só consigo estabelecer a conexão apresentando os certificados corretos e o controle de acesso está garantido que só vai publicar quem eu der autorização. O padrão disso aqui é bloquear todo mundo e só permitir quem tiver autorização inscrita. Bom, isso foi essa minha apresentação sobre os recursos de segurança CDL. Acredito que o vídeo ficou um pouco extenso. Vou deixar meu e-mail aqui também na descrição do vídeo. E aí, quem quiser também, eu posso passar meu contato depois. Se manda e-mail, passo contato. E quem tiver alguma dúvida, pode falar comigo. Então, obrigado por assistir esse vídeo.